E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui do canal Mário Mática. Nesta aula a gente vai aprender a como determinar uma equação de segundo grau conhecendo as suas raízes. Ou seja, imagine um caminho de ida e agora a gente vai fazer a volta. Como assim? Eu tenho aqui uma equação de segundo grau em sua forma geral. A equação de segundo grau na sua forma geral tem a seguinte forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são os seus coeficientes, tá bom? Além disso, para a gente encontrar a equação de segundo grau conhecendo as suas raízes, eu vou utilizar a seguinte fórmula: a que multiplica x menos x' vezes x menos x duas linhas, tudo isso igual a zero, onde x' e x duas linhas são as raízes da equação. Por exemplo, vamos supor que eu tenha a seguinte equação de segundo grau. Eu tenho aqui x ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. Como é que a gente vai proceder? Uma maneira que a gente pode utilizar para resolver é a soma e o produto. Ou seja, eu não sei ainda quem são as raízes, mas eu sei que, ao somá-las, a gente vai encontrar o valor do coeficiente b com o sinal contrário. Aqui nesse exemplo, reparem que o coeficiente b ele vale 1. Automaticamente, então, a soma tem que ser igual a menos 1. Assim como também o produto das mesmas raízes deverá ser igual ao coeficiente c. Aqui nesse exemplo, o nosso coeficiente c é menos 2. Detalhe importante então, eu tenho que encontrar dois valores cuja soma seja igual a menos 1 e cujo produto seja igual a menos 2. Turma, se o produto é igual a um valor negativo, é porque, obrigatoriamente, um dos elementos ou um dos fatores é negativo. Se a soma é um valor negativo, é porque o maior valor numérico ele também será negativo. Assim, nesse exemplo aqui, então, a gente tem como raízes menos 2 e 1. Menos 2 e 1. Por quê? Porque menos 2 mais 1 é menos 1 e menos 2 vezes 1 é menos 2. Então, reparem que as raízes dessa equação são iguais a menos 2 e 1. Automaticamente, então, x' é menos 2 e x duas linhas é igual a 1. Como a gente vai utilizar os mesmos valores, independe de quem você vai considerar como sendo o x' ou x duas linhas. Ou seja, você pode, de repente, dizer que o x' é 1 e o x duas linhas é menos 2. Isso não vai alterar em nada o nosso resultado. Agora, reparem aqui o seguinte. De acordo com a nossa regra, eu tenho que fazer a seguinte operação. Eu vou pegar x menos a primeira raiz, ou seja, o seu sinal deverá ser trocado. Então, aqui nesse caso, eu vou pegar x mais 2 vezes x menos 1, tá bom? E aí a gente vai resolver aqui essa operação. Eu vou já te explicar o lance aqui do a, tá bom? Vamos lá então, olha só. X vezes x é x ao quadrado, x vezes menos 1 é menos x, beleza? Próximo, 2 vezes x é 2x, 2 vezes menos 1 é menos 2. Somando agora aqui esses dois valores que são semelhantes, reparem que nós vamos ter x ao quadrado, 2x menos x é mais x, repete esse menos 2 e, de acordo com a nossa fórmula, eu devo pegar esse valor e igualá-lo a zero. Comparem as equações e vejam que é a mesma. Por quê? Porque aqui eu fiz o caminho de ida. Aqui eu já estou voltando pelo mesmo caminho, tá? Então, quando a gente tem uma equação de segundo grau, uma das maneiras de você encontrar as raízes é indo pela soma e produto. Quando você já possui essas raízes, para você encontrar
a equação de segundo grau que as originou, você vai fazer essa fórmula. E aí vem o lance. Cadê o A? Esse A, pessoal, é o valor, vamos dizer assim, é o fator multiplicativo dessa equação. Se por algum acaso a questão não te informar o valor de A, é porque ele vale 1. E aí, de repente, se eu pegasse aqui esse A e substituísse por qualquer um outro valor diferente de 1, eu encontraria uma derivada dessa equação. Ou seja, eu encontraria valores múltiplos dessa equação. Como assim? Deixa eu só colocar aqui para você tentar entender. Vamos supor que nesse caso o A valha 2. Se o A vale 2 e essa equação foi o resultado dessa operação, tá? De x menos x' e x menos x2', automaticamente então eu devo pegar toda essa equação e multiplicá-la por 2. Então eu vou ter 2 vezes x ao quadrado, que é 2x ao quadrado, assim como 2 vezes x, que é 2x, menos 2 vezes 2, que é menos 4. Então reparem que eu estou utilizando os mesmos valores, só que são múltiplos deles, né? Por que isso? Porque eu estou pegando a minha equação e multiplicando toda ela por 2. Então, esse A, ele é optativo. A questão, ela pode te informar ou não. Em caso de não lhe informar, não se esqueçam que esse A vale 1. Se eu estou trabalhando com o número 1 numa multiplicação, significa que ele é o nosso elemento neutro. Ou seja, todo e qualquer valor multiplicado por 1 é sempre ele mesmo. Automaticamente, então, a gente pode descartá-lo na multiplicação. Por esse motivo que eu não tenho necessidade nenhuma de pegar essa equação original, tá? E multiplicá-la por 1, pois eu vou voltar ao mesmo resultado. Vamos verificar agora aqui alguns exemplos. Então, vamos supor que uma questão qualquer peça que você identifique e ache a equação de segundo grau que possui as raízes 5 e 2. Se aqui eu tenho 5 e 2, então eu vou trabalhar com x menos 5 e x menos 2. Tranquilo? E aí a gente vai utilizar aqui novamente a multiplicação na forma distributiva, já que eu estou multiplicando dois binômios. Então reparem, x vezes x é x ao quadrado, x vezes menos 2 é menos 2x. Ok? Menos 5 vezes x é menos 5x, menos 5 com menos 2, menos com menos é mais, 5 vezes 2 é 10. Quando você resolve essa operação dessa maneira, automaticamente esses valores aqui do centro serão semelhantes. Sendo eles semelhantes, não se esqueçam que você pode resolver, não só pode, como deve resolver na verdade, né? A operação de adição ou subtração entre eles. Então reparem que nós teremos x ao quadrado, menos 2 com menos 5 somando, pois são valores com o mesmo sinal, a gente vai ter menos 7, então menos 7x, mais 10 igual a 0. Então quer dizer que a equação de segundo grau que originou as raízes 5 e 2, quer dizer, a equação de segundo grau que possui como raízes os valores 5 e 2 ou 2 e 5 é x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a 0. Tranquilo aí? Vamos a mais um exemplo? Olha só. E se a questão pedir que você encontre a equação de segundo grau que possua como raízes 12 e 7/8? Aí tu pensa assim, e professor, aqui vai dar um probleminha porque uma das raízes é fração. Tem problema? Nenhum, contanto que você saiba trabalhar com fração e operações entre elas. Vejamos. Aqui eu vou ter, então, x menos 12 vezes x menos 7/8, tá bom? Depois a gente considera igual a zero, não tem problema nenhum você colocar a igualdade a zero no final, tá bom? Vamos lá, então, ó. X vezes x é x ao quadrado, x menos 7/8 é 7x sobre 8.
lembre-se que quando você multiplica um valor inteiro ou um valor que está sozinho por uma fração, essa multiplicação se dará de que maneira? Esse valor só vai multiplicar em cima e o de baixo se repete. Menos 12 vezes x é menos 12x, menos com menos é mais. Aqui, olha só, multiplicando 12 vezes 7 oitavos, reparem que, vou colocar bem aqui a parte, tá? 12 vezes 7 oitavos. O que eu vou fazer? Já que é multiplicação, a gente pode simplificar o 12 e o 8 dividindo ambos por 4. 12 por 4 é 3, 8 por 4 é 2. Então, reparem que aqui eu vou ter 3 vezes 7 em cima é 21 e 2 aqui embaixo se repete. Então, esse valor todinho vai ser igual a 21 meios. Beleza? Ok, vamos voltar agora para cá para esses valores semelhantes. O que acontece? Eu vou resolver aqui a operação entre esses coeficientes. Então, aqui eu tenho menos 7 oitavos, menos 12. Turma, aqui nesse caso, a gente vai trabalhar com um negócio ou com uma operação chamada MMC. Já que eu só tenho um elemento no nosso denominador diferente de 1, então automaticamente esse valor é o nosso MMC. Então vejamos, 8 dividido por 8 aqui é 1, aqui embaixo é 1, não se esqueçam. 8 dividido por 1 é 8. Então vai ficar de que maneira? 1 vezes menos 7 é menos 7. 8 vezes menos 12 é menos 96. Resolvendo essa operação, reparem que 96 mais 7, o resultado é 103. 103 oitavos. Então, x ao quadrado menos 103x sobre 8 mais 21 sobre 2. Tudo isso igual a zero. Agora, a equação, ela finalizou. Esse aqui é o nosso resultado. Ou seja, essa equação de segundo grau é que vai determinar ou vai possuir raízes iguais a 12 e 7 oitavos. Mas, de repente, você pode transformá-la de modo que não exista fração. Como? Entre 8 e 2, o nosso MMC é 8. Então, vou pegar todos os elementos e multiplicá-los por 8. Vamos colocar aqui do lado, olha só. 8 vezes x ao quadrado é 8x ao quadrado. 8 vezes menos 103x oitavos, eu posso cortar o 8 de cima com o 8 de baixo. Então, vou ter menos 103x. 8 vezes 21 meios, o 8 de cima simplifica com 2 de baixo. Olha só, eu estou aqui multiplicando 8 vezes 21 meios. Eu posso cortar 8 com 2, que vai dar 4. Multiplicando 21 vezes 4, a gente encontra 84. E aí, coloca essa equação na sua forma geral, que é igualando a zero. Então, a gente pode reescrever como sendo 8x ao quadrado menos 103x mais 84 igual a zero. Reparem que é a mesma equação de segundo grau, só que ela está sendo escrita sem utilizar fração, tá bom? É uma forma derivada dessa equação original que nós encontramos anteriormente. Então, é dessa maneira que você vai sempre trabalhar para encontrar a equação original de segundo grau na sua forma geral, quando você conhece as raízes dessa equação. Beleza, pessoal? A gente vai aqui, então, finalizando nossa aula, mas antes, vamos combinar o seguinte. Eu vou colocar aqui no link uma lista de exercícios que vai pegar todas as aulas que a gente trabalhou até agora sobre equações de segundo grau. Então, você vai ter os mais variados exercícios, desde a aula 1 até esta aula atual, tá bom? E aí, de repente, ao resolver as atividades, se você tiver alguma dúvida, não se esqueçam de colocar aqui nos comentários ou nos comentários de alguma outra aula de equação de segundo grau, que eu tentarei te ajudar o mais breve possível. Beleza, pessoal?
A gente vai então aqui finalizando. Muito obrigado pela participação e a gente se encontra em breve. Valeu!